E aí pessoal, tudo bem? Mais um devocional aqui para começar a semana bem, mês de maio, né? Que tá começando, se iniciando, que seja um mês abençoado pra gente. E o tema do nosso devocional hoje é tempo, domínio próprio e dívidas. É um tema bem interessante. Então, para a gente iniciar, vamos começar lendo Eclesiastes 3. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Então, tudo tem seu tempo. E o tema de hoje vai ser justamente isso. Um dos itens mais importantes em relação ao dinheiro é entender que tudo tem um tempo determinado. O conceito da semeadura e colheita requer tempo de espera, seja no momento da preparação da terra, plantio, irrigação, crescimento, para então colher os frutos. Vivemos em um mundo acelerado, uma geração micro-ondas, que não tem mais o hábito de esperar. É importante entendermos que tempo de esperar não é o tempo perdido. Algumas coisas demandam tempo. Então, a gente quer tudo para ontem, né? Eu conheço muita gente que quer tudo para ontem, é acelerada e não tem aquele tempo de espera. Como a gente viu aqui, o tempo de espera não é um tempo perdido. É um tempo de espera. É diferente. Esperar é tipo um plantio, como deu o exemplo aqui. A gente vai lá, prepara a terra, depois planta, depois joga água para crescer e depois, muito tempo depois, que a gente vai colher. Então a gente tem que ter esse domínio próprio, que a gente vai ver aqui que é um domínio próprio, esperar. Um estudo realizado pela Universidade de Stanford, eu já vi esse estudo, é bem interessante. Se você quiser pesquisar na internet, o nome do experimento é Experimento do Marshmallow. Tinha como um dos propósitos entender as consequências da habilidade de esperar. No estudo era oferecida às crianças a escolha entre um marshmallow entregue imediatamente ou 2 marshmallows se elas esperassem até o retorno do pesquisador. Os pesquisadores descobriram que as crianças que foram capazes de esperar por mais tempo pela possível recompensa apresentaram tendência de ter melhor êxito na vida, melhor desempenho escolar e menor índice de massa corporal. Isso demonstra a necessidade de praticarmos o domínio próprio, uma característica do fruto do Espírito Santo, para termos uma transformação em nossas vidas. Esse experimento é bem interessante, você pode botar no YouTube que você vai ver. É exatamente isso. Botam um marshmallow lá no vídeo e se a criança não pegar aquele marshmallow, quando o pesquisador volta, dá mais um. Então as crianças que tiverem esse domínio próprio de esperar, elas receberam o dobro da recompensa. E isso acontece na nossa vida. E, por exemplo, no ramo que eu trabalho, o consórcio imobiliário. O consórcio é um planejamento para o futuro, mas tem muita gente que é imediatista e prefere fazer um financiamento e um empréstimo e acaba se endividando e acumulando dívida. É diferente se fosse fazer um planejamento através do consórcio, que não vai pagar juros, essas coisas. Então, nesse meio do trabalho que eu estou, eu percebo muito que tem muita gente que não tem esse domínio próprio. O ato de controlar e dominar nossos impulsos e emoções possibilita termos uma postura diferenciada frente às dívidas. O fruto do Espírito é a expressão da natureza e do caráter de Cristo. Portanto, quanto o assunto é comprar ou consumir, se temos domínio próprio, conseguimos controlar nossa vontade da alma e do corpo e tomamos decisões financeiras no espírito, alinhados com a vontade de Deus, gastando com a sabedoria e ao mesmo tempo não deixando de viver o presente. Então alguém pode até pensar, eu tenho que viver, a vida é um sopro, amanhã não nos pertence, então eu tenho que viver hoje. Mas não é assim, vai chegar amanhã, pela possibilidade, pela lógica, amanhã você vai estar vivo.
entendeu? Então, não seja esse tipo de pessoa imediatista que quer algo para ontem. Espere, é um fruto do Espírito Santo. E melhor ainda, você consegue ter um controle financeiro, não acumula dívida, porque quando mais você vai comprando no cartão de crédito, parcelando, e chega no final do mês você vai ver a fatura do cartão, tá lá uma porrada, e você comprou tudo parcelado, mas foi acumulando. Então cuidado na questão de comprar com cartão de crédito. Eu falo por isso, experiência própria, ter esse controle, tá bom? A Bíblia desencoraja o uso da dívida, porém temos que entender que uma dívida significa a falta de cumprimento de um dever. Se você faz uma compra parcelada em 3 vezes, você cria um dever de pagar o credor em 13 parcelas. Porém, isso somente se tornará uma dívida se você deixar de cumprir o seu dever. Entendemos esse conceito, alguns passos são importantes, como aprender a gastar menos do que você ganha, não dar calote, pagar contas em dia e evitar um orçamento apertado. É o que eu tinha falado. Cuidado com as compras parceladas que você faz. E isso é um dever nosso como cristão. Honrar com os nossos devedores. Não querer dar calote. Quando temos uma dívida, é importante enfrentar a situação. Muitas vezes temos uma lagartixa dentro das nossas finanças e que facilmente seria solucionada, mas por não confrontar o problema, deixando ela se tornar um jacaré, busque o credor, negocie, corte despesa, busque fontes alternativas de renda, se necessário mude o padrão de vida e faça um plano de pagamento, eliminando dívidas pequenas, prolongando o prazo, mas sempre priorizando as de maiores juros. Além disso, não empreste seu nome a ninguém. Se acontecer, tenha em mente que o dever é seu. Caminhe com transparência e sinceridade, alinhando expectativas para não destruir vínculos pessoais. Essa questão de emprestar seu nome para alguém tem que ter muito cuidado, entendeu? Você está botando seu nome em risco quando você empresta o nome para alguém, então tem que ter cuidado em relação a isso. E aqui, às vezes tem uma lagartixa ali nas nossas dívidas, pequenininha, mas a gente não observa isso, a gente deixa lá de lado e quando a gente vai ver, virou um jacaré. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. E aqui fala, caso necessário, mude o padrão de vida. Isso é difícil. Por exemplo, você está ganhando ali R$2.000, começa a ganhar 3. Você muda o seu padrão de vida rapidinho. Porém, quando começa a vir mais dívida, para você descer de padrão de vida, é mais difícil. Então, tenha cuidado quando você for melhorar alguma coisinha. Lógico que é bom, né? Melhorar, ter um padrão de vida melhor. Mas cuidado, faça isso devagar, melhorando um pouco aqui, entendeu? Não faça isso de imediato quando você receber um aumento. Tenha cuidado em relação a isso também. Teve até o devocional passado que a gente falou sobre ir atrás de alguém para ajudar a gente com as nossas dívidas. Bem interessante o nosso devocional. Então a gente tem que ter essa alternativa de ir atrás, pedir ajuda. Eu sei que é difícil quando a gente está com uma dívida ali no nosso calcanhar, para a gente ir atrás, pedir ajuda, conselho. Eu sei que é difícil, mas é importante você fazer isso. Ter alguém ali ajudando. Em resumo, evite dívida e não se amolde aos padrões do mundo em relação ao consumo. Infelizmente, vemos as pessoas comprando as coisas das quais não necessitam, com dinheiro que não têm, para se impressionar aqueles de que nem eles mesmos gostam ou conhecem. Precisamos estabelecer um novo modelo, padrão estabelecido por Jesus, passa pela prática do domínio próprio no consumo. Então tenha cuidado com o consumo que você faz e sempre observe ali. Se for possível, anote algum papel, faça uma planilha, que isso ajuda também a ter aquele controle financeiro no mês. E aqui a aplicação, você tem alguma dívida? Se sim, faça um plano de pagamento para livrar dela, porque a gente sabe que os juros de uma dívida corre e é todo mês, é muito alto. Então,
Se você tem uma dívida, tente recolher o máximo lá, dividir em quantas parcelas puder para se livrar. Vai fazer uma compra? Uma das formas de ter domínio próprio e não seguir as emoções é avaliar se está em dúvida. Se sim, não compre. Outra forma é fazer 3 perguntas antes de efetuar a compra. Quero comprar? Posso comprar? Preciso comprar? Se a resposta for sim para tudo, siga em frente. E seja sincero com você mesmo. Por exemplo, quero comprar um celular. Beleza, quero comprar um celular. Eu posso comprar esse celular? Aí a gente olha para nossas dívidas financeiras. Aí a gente olha, posso comprar. E você precisa desse celular? Sendo que você já comprou um recentemente? Não, então não precisa comprar. Então é bem importante, anota aí. Quero comprar, posso comprar, preciso comprar. E agora a gente vai terminar lendo alguns versículos. O primeiro está em Gálatas 5.23. A humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Provérbio 21:20. Um homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que tem. Então, esse versículo aqui é bem confrontador. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque ele gastou tudo que tem. Então aqui a gente leva para a nossa aposentadoria. Às vezes a gente ganha bem e não faz aquele planejamento para se aposentar bem. A gente gasta tudo que tem imediatamente, quando chegar lá precisa e não tem. Tem que ter cuidado também em relação a isso. Romanos 13:8. Não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que você deve ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Provérbio 13:7. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Bem interessante também. Provérbio 3:27-28. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Provérbio 22:7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma empréstimo é escravo de quem empresta. É escravo de quem empresta. E o nosso devocional foi esse. Então, Deus abençoe sua semana, esse mês de maio, que seja muito abençoado. E eu espero você até o próximo devocional.